vai dar tudo certo. Digam graças a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, no versículo 1 em diante. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Seria como se fosse assim: 4 horas da tarde, e o profeta chegou e trouxe uma profecia para Israel. Israel estava vivendo a pior crise da sua existência. Uma crise de tal maneira que olha o que estava acontecendo dentro de Israel. Olha como que era grave. Olha só. Versículo 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Está tudo vazio. Na eira não tem trigo, no lagar não tem vinho. De onde que você quer que eu te socorra? E aí então aquele rei olha para aquelas mulheres e faz essa pergunta. E olha o versículo próximo. Disse-lhe mais o rei: que tens? Eu estou no capítulo 6, versículo 28. Que tens? E disse ela: esta mulher me diz: dá cá o teu filho, para que hoje comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe ao outro dia: dá cá o teu filho para que comamos, ela escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia o cilício de por dentro sobre a sua carne, e disse: assim faça deuses outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ou seja, ele queria jogar a culpa no profeta, né? Sempre as pessoas querem jogar a culpa em Deus e não nas suas falhas. Então Israel vivia a pior crise, a ponto de comer até carne humana, de tanta crise e fome que estava na cidade. Não é o nosso caso, mas se você analisar bem, você vai observar que nós estamos vivendo dias em que praticamente várias pessoas que eu vou visitar, às vezes a pessoa olha e fala: pastor, tá difícil. Vocês estão me entendendo? Não tá ruim, mas tá difícil. Ou seja, já houve tempos melhores. Aí então o profeta Eliseu, quando foram lá avisar ele que o rei queria matá-lo por causa da situação da cidade, o profeta Eliseu então, ele traz essas palavras de fé. Vamos ler de novo, capítulo 7, versículo 1. Aí então disse o Eliseu: ouve a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Seria mais ou menos se alguém dissesse assim para vocês hoje: amanhã vocês vão comprar aqui na cidade de Barra do Garças arroz por R$1, feijão por 50 centavos, estou dando um exemplo, tá, irmãos? Vocês vão chegar no posto, o combustível vai estar R$2 o litro. Ou seja, seria, pela situação, seria algo inacreditável.
inacreditável. Mas quem estava falando era Deus, através do profeta Eliseu, mostrando para Israel que eles precisavam então voltar a ouvir a voz de Deus, porque Deus tinha abundância para o seu povo. Todas as crises que Israel passou, Deus deu suporte, irmãos, para aqueles que o ouviram. Então, por mais que nós estejamos vivendo tempos difíceis, Deus dá suporte para o teu povo. Na pandemia, todas as igrejas do Brasil foram fechadas, literalmente, por muitos dias. E depois elas foram abertas gradativamente para as pessoas então começarem a frequentar os cultos. Inclusive aqui também deve ter sido assim. Sentavam na ponta da cadeira, outra na outra ponta, não foi assim? Pois então. Só que as despesas da igreja continuaram as mesmas. E não estou falando de igreja da graça, não, no geral. Você não vê uma igreja fechar porque teve a pandemia. Porque o governo de Deus, o reino de Deus é quem nos governa. Então, quando você deixa Deus governar você, é isso que ele está dizendo. Aí ele começa a controlar a sua vida. E aí é onde Deus vai compensando e vai suprindo. Por exemplo, restituindo. Digamos que a pessoa perdeu um cliente que comprava dela 10 mil reais por mês. Aí aquele cliente morreu, ou aquele cliente mudou para outro estado, ou aquele cliente encerrou a atividade e não compra mais os 10 mil. Aí o que o governo do reino faz? Ele faz com que apareça 10 de mil, 20 de 500, vocês estão me entendendo? E vai lá e supre aquele que faltou. Mas ele não deixa na mão. Então Israel estava em toda essa crise e Deus falou para Eliseu: pode falar com o povo, que amanhã eu vou dar abundância neste lugar. Então o que o Senhor Deus faz é isso, ele começa com uma promessa. A restituição começa com uma promessa. Você tem que ficar de olho na palavra, porque a Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas. E dessas 8.000 promessas, só tem uma que não se cumpriu ainda. Sabe qual que é? A volta de Cristo. As demais todas já se cumpriram. Eu preciso atraí-la para a minha vida. Eu preciso me enquadrar dentro do reino, desse governo. Então que a palavra nos mostra, ó, Deus falou amanhã, mas parecia ser o fim. As pessoas já estavam comendo umas às outras, matando as criancinhas inofensivas para poderem, então, indefesas, melhor dizendo, para poderem se alimentar. O ponto que estava a cidade. Parecia ser o fim, e Deus então transforma aquele fim numa palavra: amanhã. Essa foi a promessa, amanhã. E você tem que agarrar também nessa promessa, irmãos. O Senhor diz assim, lá em Josué capítulo 3, eu não vou me ater ao versículo, mas Josué capítulo 3, o Senhor fala assim: santifica hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Conseguiu achar aí, Douglas? Josué capítulo 3, deve estar lá pelo versículo 8, 7, 8, por aí mais ou menos. Ele diz: santifica hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Maravilha é milagre. Então aí você vê que um dia Israel estava na beira do
Mar Vermelho. E o exército de Faraó estava ali então já para matar os filhos de Israel. E aí então o Moisés olha para aquele povo e fala para eles assim: o exército de Faraó, os egípcios que hoje vocês veem, amanhã vocês não verão mais. Eu estou em Êxodo 14. Então veja que há uma palavra, olha a palavra profética, amanhã. Porque o amanhã ele exige de você só uma coisa, a sua fé. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Crer no amanhã. Porque o amanhã para mim e para você não existe ainda. Nós precisamos crer nele. Só que às vezes nós olhamos para o amanhã com outra ótica, analisando que hoje está ruim e amanhã vai estar pior. Agora, se eu creio no amanhã, na providência de Deus, assim será. Porque observem que ele diz: amanhã a essas horas vocês terão então fartura. Então, irmãos, a crise ela entra dentro de um prazo de validade quando Deus te dá uma promessa. A dificuldade ela entra dentro de um prazo de validade. Agora, guarda uma coisa consigo. Você está dentro de um contexto social. Isso aí é inegável. Ou seja, se a cidade prospera, você prospera junto. Se a cidade cresce, você cresce junto. Socialmente falando. Agora, espiritualmente falando, nós não estamos dentro do contexto da cidade. Nós estamos debaixo de um governo que é o reino. Vocês estão compreendendo? Porque entenda, Israel estava no Egito. Vieram as pragas. Mas onde Israel estava, aquelas pragas não chegaram. Aquelas pragas não os prejudicaram. E é sobre isso que a palavra está dizendo. Então, versículo 2 diz assim: Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Aí o profeta falou para ele assim, e ele disse: Eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. A incredulidade, ela impede a pessoa de alcançar a restituição. O homem incrédulo, ele não vai alcançar a restituição. O homem incrédulo, ele fica afastado do milagre. Quando esse capitão falou para o profeta: ainda que faça uma janela no céu, jamais isso vai acontecer, isso é impossível. Então o profeta falou: então você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer não. Por quê? Crer no amanhã não é fácil, irmãos. Você crê que você vai deitar, vai dormir, e amanhã, outro dia, você vai ter uma resposta, as coisas serão diferentes, você será surpreendido, mas quando você entra debaixo do domínio de Deus, do governo de Deus, tudo se torna possível. Mas o homem incrédulo, ele não alcança. E este capitão, ele duvidou. Este capitão, ele deixou a dúvida entrar no coração. E quem duvida, pode até ver o milagre, mas não usufrui do mesmo. Quantas pessoas que às vezes veem outras contarem testemunhos,
e vai ficando para trás. E muitos às vezes até desanimam. Mas a mesma palavra que foi pregada para quem? Para aquela pessoa que obteve o milagre, é a mesma palavra que foi pregada para ela também. Teve um domingo aqui que uma senhora veio pedir uma oração. Eu acho que foi até a irmã Hilda que trouxe ela e apresentou que ela é antiga de igreja. E ela pediu uma oração porque ela estava com um nódulo nos seios. Foi a senhora que trouxe? Ontem ela me contou testemunho que ela foi no médico fazer os exames, não tem mais nada. Agora, quantas pessoas que às vezes estavam no mesmo dia que ela, que ouviu a mesma palavra que ela, não conseguiram entender isso? Então, o profeta leva a palavra para toda Samaria. O capitão que estava na porta decide não acreditar. Então Deus falou para ele: então você vai ver, mas você não vai alcançar. Então a importância está no crer. Vamos ao versículo 3, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Aqui entra outra parte dessa mensagem, tá, irmãos? E eu quero que você entenda isso. 4 leprosos. Leprosos, sinônimo de pecado, de exclusão. Eles estavam fora da cidade, porque eles não podiam ficar no meio da sociedade. Eles estavam condenados à morte, porque a lepra, obviamente, iria matá-los. E lá do lado de fora da cidade, aqueles leprosos, por mais que estavam com lepras, eles conheciam o Deus de Israel. Eles conheciam o Deus que dá a palavra profética e cumpre. E eles então estavam na porta da cidade ali, e eles disseram assim um para o outro: olha aqui, a gente não está leproso? Nós não vamos morrer? Ali não está o arraial dos Círios? E toda a riqueza que os Círios pegaram de Samaria não está lá no arraial? Gente, nós estamos com fome, vamos lá comer alguma coisa no arraial dos Círios. Ah, mas se a gente for lá, eles vão matar a gente. Mas aqui nós vamos morrer do mesmo jeito. Então, ou nós vamos morrer de lepra, ou nós vamos morrer de fome. Então vamos entrar no arraial dos Círios, que pelo menos vai que eles resolvem nos dar uma comida. Vocês estão conseguindo entender? Você sabe qual que é o problema nosso? É que nós às vezes não arriscamos. É como se eles dissessem assim: o não nós já temos. Então não, você já tem. Então você precisa tomar uma decisão. E esses 4 leprosos, que eram improváveis, que eram excluídos, porém eles tomaram a decisão, eles decidiram agir. E quando se fala de restituição, está falando disso aqui, ó, um passo de fé. Um passo de fé. Deus só quer que você dê um passo. Quando você der esse passo é cumprir o mandamento pessoal. Guardou isso? Cumprir o mandamento pessoal. Um mandamento pessoal. Começa a restituição aí, quando você dá um passo para o mandamento pessoal. O Jairo estava perdendo a sua filha. Ele era chefe da sinagoga. Ele precisou dar um passo. Para todo mundo ali era comum chegar ali e ficar em volta de Jesus ali apertando no meio da multidão. Mas para Jairo, que era o chefe da sinagoga, ele dá um passo lá na frente, ajoelhar e falar: mestre, minha filha precisa de ajuda, vamos lá? A restituição começa num passo. E às vezes nós somos lentos em dar esse passo.
Aí, olha o versículo de número 4, né? Ele fala assim: se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Vamos morrer do mesmo jeito, então vamos lá. É sobre isso, igreja. Aqueles leprosos sabiam que a cidade tinha fome, tinha crise, mas eles foram ao inverso do capitão. Eles creram. A gente precisa crer e dar esse passo. Aí então, o versículo de número, qual versículo eu parei? Me ajudei. O versículo de número 5, né? Aí então, levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando de tardezinha do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Olha que interessante. Quando os leprosos entraram no arraial dos Círios, como fosse uma invasão, sabe quando o pessoal invade uma terra assim, que eles colocam aquele monte de tenda? Eles entraram naquele arraial e foram olhando nas tendas, tudo vazio, não tinha ninguém. Aquelas mesas fartas de comida, cheias de abundância. Aí eles começaram a olhar ali, ouro, prata, irmãos, muita riqueza. E eles ali, coitadinhos, morrendo de fome, deve ter pego aqueles cachos de uva, né? E já começou a comer aquilo, chupar aqueles negócios, comer aquelas comidas, aqueles pães. Agora, e se eles não tivessem dado esse passo? Mas o passo que eles deram, Deus começou a agir para restituir, não só eles, mas toda Samaria. Olha o versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Mal sabia eles que era apenas 4 leprosos famintos morrendo. Irmãos, entenda que não é a sua força, não é a sua condição, mas quando você dá um passo de fé, Deus confunde o inferno, Deus confunde o diabo. Ele já entende o recado que ele não pode ficar ali. Eles se confundiram e decidiram então fugirem para salvar as suas vidas. E os leprosos chegam lá, olha só o que diz aqui, ó. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram que eles não podiam entrar na cidade por causa da lepra. Chegaram nos portões e gritaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros,
e este anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabem que eles que esfaimado estamos, pelo que saíram do arraial a esconder pelos campos, dizendo: quando saíram da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei não acreditou. O rei pensou que era emboscada. Os sírios fugiram, a gente vai lá para o arraial deles, eles vêm por trás aqui, entram na cidade e tomam a cidade para eles. Afinal, eram só 4 leprosos que estavam ali falando. Preste bem atenção. A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra. Às vezes nós olhamos para as pessoas e as menosprezamos. Ninguém dava crédito para leprosos. Ninguém aproximava de um leproso. Tão somente parar para ouvir um leproso. Mas quem foi lá dar o recado da abundância foram os leprosos. Deus usa os improváveis. Às vezes Deus pode trazer uma resposta através de alguém que você menos dá crédito. E aquela pessoa que às vezes a gente tende a menosprezar, às vezes é que pode nos trazer as boas novas, nos abrir uma porta, nos dar uma direção. E aí então, o versículo de número 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-la e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de aviamentos, e que os sírios apressadamente se lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Então agora todo mundo saqueou, todo mundo tinha em abundância, e todo mundo vendia barato na porta de Samaria. E assim se cumpriu a palavra do Senhor Deus. Assim cumpriu o que Deus havia falado. Então nós temos que acreditar no amanhã. A restituição, ela vem quando você acredita no amanhã. Toda dificuldade que você passar, não feche os seus olhos. Não durma sem abrir sua Bíblia. Há um ditado que diz assim, o que temos para hoje? Para Deus você pergunta assim: o que temos para amanhã? Pergunta para Deus. E Deus, ele vai então lhe direcionar. Aí então, versículo 17: puseram o rei à porta o capitão em cuja mão me encostava. E o povo... O que aconteceu, gente? O povo atropelou ele na porta. E ele morreu, como falaram o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E este capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse a janela dos céus, poder-se-ia fazer conforme essas palavras? E o homem de Deus disseram: eis que verás com os teus olhos e daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele então, ele morreu.
Então os leprosos encontraram fartura. Deus surpreendeu aqueles que confiaram nele, e aquele que duvidou da palavra acabou morrendo e não usufruindo o que o Senhor Deus ele tinha. Então, irmãos, a restituição ela vem com uma palavra liberada para nós. E a direção que Deus está te dando hoje é: creia no amanhã. Creia no amanhã. Por mais difícil que esteja, creia no amanhã. Digam graças a Deus. Vamos fazer essa oração. Você trouxe o seu pedido, irmão, sim ou não? Pega o seu pedido, por favor, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti apresentar nesse momento a vida de todas as pessoas. E a Sua palavra diz que o Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor diz na Sua palavra que ainda que ele caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pelas mãos. Meu Deus, e aqui nas minhas mãos estão os pedidos que representam os passos de fé deste homem e dessa mulher. Os leprosos precisaram apenas dar um passo, e o Senhor fez um reboliço no arraial dos Círios, que deixou tudo que pertencia a Samaria para trás. Da mesma forma, Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder, e tudo aquilo, meu Deus, que o diabo tem prendido, tem segurado desta pessoa, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor faça com que também haja ruídos de exército, meu Deus, não do Egito, mas de exército de anjos, agindo, meu Deus, em favor da vida desta pessoa, desse homem, desta mulher, e em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que bata em retirada, em fuga, o exército que tenta prender a venda, a compra, os negócios, a promoção do trabalho, a produção que tenta impedir o crescimento, que tenta impedir a porta de se abrir. Oh meu Deus, toca com o Teu poder neste momento, e em nome de Jesus Cristo, eu exijo, eu ordeno que toda ação do mal saia da vida, dos caminhos financeiros desta pessoa. Eu digo espírito de miséria, de fracasso, de derrota, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, aquele mal que trouxe para a vida dessa pessoa um descontrole emocional, essa pessoa acabou endividando, ficando com a vida amarrada, negativada, mas em nome de Jesus eu digo: saia, saia em nome de Jesus. Você, demônio que assenta em cima daquele processo que está em cima da mesa do juiz e não tramita, porque você está amarrando, porque você está prendendo, mas eu digo: saia, tira as suas garras, tira as suas mãos, vai embora em nome de Jesus Cristo. Você que impede aquela venda, aquela compra, aquele negócio, aquele recebimento, eu estou te ordenando: saia, vai embora toda ação do mal, vai embora toda obra contrária, no poder, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu exijo, eu ordeno: saia, saia, saia. Espírito de miséria, vai embora. Espírito de fracasso, vai embora. Demônio que age nesse comércio, que age na fonte de renda, nos caminhos dessa pessoa, eu te mando: saia daí, dos clientes, dos fornecedores, vai embora, obra maligna. Se é um trabalho feito, se é uma obra mandada, eu desfaço, eu quebro, eu paraliso, e eu exijo: saia, saia, em nome de Jesus, e não volte mais. Ó nosso Deus, que o Senhor traga, Senhor, a Tua resposta. Senhor meu Deus, amanhã eu creio nesse dia, eu estarei, Senhor, ali no alto do monte, dobrando os meus joelhos em cima dos passos dessas pessoas, e em nome de Jesus eu tenho a plena certeza
que a resposta do Senhor virá. E esses meses que ainda falta para terminar este ano de 2026, meu Deus, em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor fará. Abra-lhe as portas, Deus. Faça a diferença, porque nós cremos na restituição, no passo da restituição, em nome para a glória do Senhor Jesus. E aquele que crê, digam eu creio, em nome de Jesus, e digam amém. Amém, irmãos? Está feito em nome de Jesus. Pode assentar no seu lugar.